É uma honra estar participando desse evento. Discutir o SUS em qualquer momento é fundamental, e nesse momento eu acho que a população começa a perceber a centralidade desse sistema, né, para responder aos problemas de saúde do Brasil. Eu queria agradecer o convite, agradecer as instituições, a AFPEA, né, que me indicou para estar aqui representando nesse evento, e começar já a palestra para podermos ir para os debates, dizendo que vamos realizar aqui uma apresentação baseada em trabalhos de várias pessoas, mas a responsabilidade dessa apresentação é inteiramente minha. Eu pediria para colocarem já a apresentação. O primeiro, essa apresentação está organizada em 5 pontos, tá? Próximo, por favor. Ela está organizada em 5 pontos, que está no próximo slide. Não, anterior, que acho que está o anterior. Mas, de qualquer forma, isso. A gente está discutindo algumas questões nessa apresentação, nesses 10, 15 minutos, que é um pouco algumas questões que estão sendo faladas o tempo todo, há muito tempo, sobre o SUS, e que a gente gostaria de colocar aqui em discussão. A primeira delas é: gastamos muito, né? O SUS gasta muito, o sistema de saúde brasileiro gasta muito, gastamos mal, e como é que fica a distribuição de responsabilidades por esse sistema, principalmente a distribuição de responsabilidade entre entes da federação. E, por fim, discutir rapidamente algumas questões do SUS e da pandemia para começar a abrir essa discussão, que vai se estender aí por mais 5 sessões, além dos nossos outros painelistas que certamente vão tratar do tema. Quando a gente diz que a gente gasta muito em saúde, a minha pergunta é: sobre qual perspectiva? Então, a primeira questão que interessa para a gente é olhar quanto a gente gasta em relação ao conjunto da economia, certo? E o SUS hoje, o sistema de saúde brasileiro hoje gasta, sim, um pouco acima da média da OCDE, 9,2% do PIB é aplicado em saúde. Mas como é que esse gasto é distribuído? E aí vem a grande questão. Esse gasto é desigualmente distribuído, ele é mal distribuído, na nossa visão. Por quê? Porque quando a gente compara o Brasil com outros países, o que a gente vê é que a maior parte do gasto é proveniente de fontes privadas. O SUS representa só 42% desse gasto. O SUS só aplica 3,9% do PIB. Só é aplicado 3,9% do PIB no SUS. E enquanto a gente olha para o nosso parceiro aqui do lado, que é o Chile, o Brasil aplica 5,4% de gasto privado em saúde. O Chile é o contrário, aplica 5,4% de gasto público e 3,4% de gasto privado. Então, sob qual perspectiva? A outra questão é que, se a gente, além de olhar o gasto público e privado, a gente olha a distribuição entre as regiões do país, a gente observa uma grande desigualdade. E aí, essa desigualdade, ela acontece, por exemplo, quando a gente compara o gasto per capita entre o Sudeste e o Nordeste. O gasto per capita do Sudeste é 1,2 a 1,3 maior do que o gasto per capita no Nordeste. Isso chegou a ser muito maior antes do SUS, chegou a quase 2, 1,5 vezes a mais. Mas existe uma desigualdade nessa distribuição. Vamos comparar também, olhando a distribuição da perspectiva dos gastos em planos de saúde versus gastos totais do SUS. Quando a gente pega os dados da ANS, a gente vê que a gente teria 47 milhões de beneficiários, não são pessoas, porque tem pessoas que têm mais de um plano, mas com a receita operacional de quase 200 bilhões. Bom, o SUS em 2018, mesmo ano desses dados, teria que atender 209 milhões de pessoas, porque o SUS é para toda a população, com 271 bilhões. Ou seja, sim, alguns gastam muito, outros gastam pouco. O recurso disponível para o SUS é muito menor do que o recurso disponível da parcela da população que, além do SUS, ainda tem acesso a outros serviços. Bom, gastamos mal, aí depende da perspectiva. Tá? Gastamos mal, quando a gente fala em gastar mal, a gente está falando de basicamente 2 medidas: efetividade e eficiência. Da perspectiva da efetividade, o SUS e dos resultados do SUS, já foi falado aqui na abertura por vários dos nossos colegas das instituições, que o SUS ampliou enormemente o acesso da população brasileira aos serviços de saúde. Ou seja, sem o SUS, uma parcela grande da população não teria acesso a quase nenhum serviço, a não ser serviços muito básicos. Além dessa ampliação do acesso a serviços, alguns procedimentos mais complexos, de mais alto custo, só são realizados pelo SUS.
Se não fosse o SUS, a gente não teria acesso, mesmo tendo plano de saúde, ou mesmo tendo recursos para pagar, a gente não conseguiria pagar determinados serviços, tá? Alguns serviços só são prestados pelo SUS. E agora, acho que na época da pandemia ficou muito claro que vigilância em saúde é uma função fundamental do sistema de saúde. Isso é só feito pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, ela que vai buscar os casos, ela que vai triar essas questões, ela vai tentar evitar os contágios, ela vai tratar as pessoas, ela vai prevenir. A vigilância em saúde é uma atividade essencial para o funcionamento de um sistema de saúde, ela é só feita pelo SUS. Outra questão que já foi citada aqui é o desenvolvimento de tecnologias. E aí eu estou destacando uma das partes do desenvolvimento da tecnologia, que é doenças negligenciadas. São doenças que não têm interesse para o mercado. E aí, se não houver um investimento do Estado, para isso, a gente não vai ter acesso a determinados tratamentos, determinados imunobiológicos, determinadas vacinas, inclusive, agora na época da pandemia, né, o investimento que está sendo feito por instituições públicas, pela universidade, pela Fiocruz, para desenvolvimento dessa vacina tão aguardada por todos nós, para sair dessa situação em que estamos. E aí, o SUS reduz vazios existenciais, e essa redução de vazios existenciais começa a reduzir a desigualdade, mas ainda temos uma grande desigualdade no acesso, tanto dentro do SUS, mas principalmente entre o SUS e as outras formas de acesso a serviços de saúde. Quando a gente fala de resultados em saúde, a gente está falando, em geral, de resultados para a saúde da pessoa, da população, certo? E aí, neste caso, eu já estou no próximo. Neste caso, um das ações do SUS mais avaliadas é a estratégia de saúde da família, que é uma estratégia que começou para ampliar a cobertura dos serviços de saúde para toda a população, começou inclusive em locais que não tinham nenhum acesso ao serviço, mas também uma estratégia de repensar o modelo de sistema de saúde, garantindo que a população pudesse fazer prevenção, promoção de saúde, um acesso continuado aos serviços, certo? A avaliação dessa estratégia mostra resultados impressionantes, ou seja, redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade por causas evitáveis, redução das internações desnecessárias, e são avaliações muito rigorosas. Agora, o que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala da avaliação da saúde da família é correr um risco de achar que o sistema tem que ser focalizado na atenção básica. Isso é um equívoco, porque o sistema, a atenção básica, para funcionar, ele, inclusive, precisa que os outros serviços estejam funcionando. Ela precisa de apoio, de serviço diagnóstico, apoio de especialistas. Ela tem, para quem encaminhar a população para ser atendida, tem que se garantir a integralidade dos serviços. Então, sim, uma atenção básica resolutiva é fundamental, mas não, o sistema não pode funcionar só com recursos para atenção básica. Ele precisa de recursos para o funcionamento do sistema todo. Quanto mais a população envelhece, mais a atenção básica pode se tornar efetiva na prevenção, mas também mais necessários se tornam recursos para outros serviços. Independente de qualquer coisa, não estamos falando de um sistema focalizado. E aí vamos para a discussão de eficiência. E quando se fala gastamos mal, já estamos falando de eficiência. E aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de eficiência. Temos que ter muito cuidado na interpretação dos resultados. Eu trouxe aqui só um exemplo da variância e da variabilidade, da variância dos scores de eficiência, tá? Dependendo do que a gente está estimando, o que a gente está usando como insumo, né? Esses modelos de eficiência normalmente consideram o que eu uso para produzir e como eu produzo, né? Quais os resultados que eu produzo. Então, dependendo do que eu estou considerando, que eu uso para produzir, de quais os resultados que eu estou considerando, a diferença é muito grande. Aqui um exemplo está dado por esses scores de eficiência, que são sempre relativos. Importante destacar isso também. O score de eficiência depende do que eu estou comparando, tá? Ele não é um score de eficiência absoluto. Então, as unidades que eu estou considerando para poder fazer a estimativa, elas fazem diferença no resultado que eu tenho. E aí eu queria chamar a atenção nesse slide do fato de você ter, por exemplo, medidas de score de eficiência baseadas em quantidades, tá? Quantidade de equipamentos, quantidade de profissionais, quantidade de produtos, né, de internações, de procedimentos ambulatoriais. Os scores de eficiência, quando eu uso quantidades, eles ficam acima ali de 70, 0,70. Ou seja, eu tenho uma ineficiência, mas em alguns casos ela é muito menor do que quando eu faço essa estimativa considerando o gasto como insumo. O último resultado é, por exemplo, o uso gasto com insumo, que dá um score de eficiência relativa de 0,23. Ou seja, com essa variância, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou falando quando eu estou falando de eficiência. Tá? Não estou dizendo que a gente não deve estimar eficiência, não deve se preocupar com eficiência, mas as interpretações desses modelos têm que ser feitas com muito cuidado. A forma como isso vai se transformar em política pública ou guiar políticas públicas também tem que ser muito bem orientada. E, neste caso, o que eu estou comparando é fundamental. Então, quando eu estou dizendo
da atenção básica, eu estou falando de uma atividade que está em todos os municípios, certo? E os municípios têm que se responsabilizar pela atenção básica. Quando eu estou falando da média e alta complexidade, não, eu preciso de escala. E isso vai ser concentrado em alguns municípios. Ou seja, o gestor de alguns municípios, ele vai receber pessoas de outros municípios cujos serviços de saúde não foram geridos por ele, e o gestor do município que mandou também não vai gerir os serviços para onde ele mandou. Ou seja, para falar de eficiência da média e alta complexidade, eu tenho que falar numa escala diferente da escala municipal, certo? Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu comparo municípios com escalas diferentes, com produtos diferentes, com insumos diferentes. Isso é muito importante, eu acho que a gente vai poder debater isso mais à frente. E aí, outra questão é que eu coloquei uma discussão sobre repartição federativa, mas o que importa mesmo é coordenação federativa. Tá? E aí tem uma grande discussão sobre a repartição de competências entre os três entes, né? União, Estados e municípios. A Constituição não previu competências exclusivas para nenhum deles, principalmente quando eu falo em atenção à saúde, serviços assistenciais. Mas quando eu olho o financiamento, aí sim eu já percebo que existem diferenças e existem algumas especialidades, né? Hoje, 60% dos recursos para atenção básica provém de municípios. Os recursos dos estados, 2/3, são destinados a hospitais. E eles respondem, os estados, por 48% do total de recursos para internação e 42% dos recursos para apoio a diagnóstico. O governo federal está em todas as funções de saúde, ou seja, ele entra com recursos em todas as funções, mas ele é o principal financiador de medicamentos e é o principal financiador da atenção especializada. Então, se eu estou falando num sistema que quer ser integral e quer responder aos problemas de saúde da população, eu não posso simplesmente falar assim, não, eu deixo o município fazer isso, deixo o estado fazer aquilo, sem uma coordenação entre essas ações, porque a população quer entrar no serviço e quer sair de lá com o seu problema resolvido. Ela quer ter uma proatividade do serviço, inclusive na prevenção e na promoção da saúde. Então, sem uma coordenação federativa, as respostas dos serviços vão ser ineficientes, ineficazes e inefetivas. Eu tenho que ter as três entes federados trabalhando em conjunto. E aí, por fim, é o SUS e a pandemia. Eu trouxe essa frase do Gonçalo Vecina porque eu acho que, neste momento, ela ainda fica mais evidente. Como já foi falado, sem o SUS, a gente estaria numa barbárie completa, total e restrita neste momento. Mas não é só neste momento. Em qualquer outro momento, sem o SUS, sem uma vigilância efetiva, sem a organização da resposta, sem uma atenção aos cuidados agravados, o sistema explode. Tá? O modelo americano é um modelo a não ser seguido. Por quê? Porque eu gasto muito, mas eu gasto de forma ineficiente. E eu gasto de uma forma não organizada. Então, eu preciso de um sistema com a participação do Estado, com a corregulação do Estado, com a organização do Estado. Não estou dizendo que ele tem que ser uma atividade exclusiva de Estado, mas o Estado é fundamental para que o sistema de saúde funcione, que ele seja eficiente e efetivo. A outra questão, o SUS é um processo civilizatório. Eu ouvi uma vez, inclusive um dos meus mentores, que é o Sérgio Piola, e alguém disse, eu não sei quem foi, que o SUS é melhor que as nossas desigualdades. O país é muito desigual. O Brasil é um país de altas desigualdades. E o SUS consegue ser melhor do que essas desigualdades. O SUS consegue trazer acesso a serviços a populações que não teriam se a gente deixasse somente para o livre mercado. Para além disso, esse é um território de disputa. Nós estamos falando de 600 bilhões entre público e privado, 300 bilhões de recursos no setor público. Então, é um território de muitos interesses, muitas disputas. E a questão é, quem vai nessa disputa? Até esse momento, o SUS tem penado. O SUS tem perdido em termos de alocação de recursos e tem perdido em termos de algumas priorizações. Então, se a gente quer um serviço, como a Constituição previu, universal, equitativo, integral e equânime, a gente tem que priorizar o SUS. Certo? E a questão da coordenação federativa, como eu disse, não existe um SUS sem essas partes coordenadas e organizadas. É isso, eu agradeço, espero ter ficado dentro do tempo